Boa noite e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o Leonardo, filho do pastor Carlos Fernandes e da missionária Lúcia. E hoje é mais uma palavra abençoada, mais uma vez vamos ouvir o Senhor falar conosco. E hoje nós vamos ver a maior bênção que Deus tem para o ser humano, a grande bênção de Deus para o ser humano. Mas antes disso, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo, Senhor, te agradecemos por mais uma noite de culto maravilhosa e abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que eu não venha falar, mas que o Senhor venha falar através da minha vida, com cada pessoa que está assistindo esse culto, Senhor, e que pessoas sejam alcançadas, curadas, transformadas, fortalecidas pela Tua Palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje vamos ler em Apocalipse 21, versículo 1. O título, pode ser que nossa Bíblia esteja assim, é Os Novos Céus e a Nova Terra. Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Vamos começar. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. João foi quem teve essa visão. O próprio Jesus apareceu para ele quando ele estava exilado na ilha de Patmos e mostrou para ele toda a visão das coisas que aconteceram, que estavam acontecendo naquela época e que iriam acontecer. Aquela era uma época de perseguição. João estava até exilado por causa disso, por causa da perseguição. Então as pessoas estavam muito tristes, abatidas. Então elas corriam um grande risco de perder a esperança da salvação. Então Jesus aparece para João para mostrar para ele essa esperança, as coisas que iriam acontecer. E esse momento em que João vê os novos céus e a nova terra. Como assim? Um mundo novo que Deus vai criar, onde finalmente o pecado vai ser destruído e esse mundo vai ser completamente transformado. Os céus serão transformados. O mundo será como o jardim do Éden foi um dia, onde poderemos viver com Deus eternamente. Presta muita atenção. Essa passagem do versículo 1 fala: um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. Ou seja, o céu que vemos hoje, a terra que vemos hoje vai deixar de existir e será trocado por um novo céu e nova terra. Aí fala: e o mar já não existe. Como assim o mar já não existe? Na verdade isso tem significado. O primeiro significado de mar é que a gente vê muito na Bíblia representando tribulações, lutas, porque na tempestade o mar fica revolto, o mar fica bravio. E João, que era pescador, para ele muitas vezes o mar era isso, o mar era motivo de luta. Então o mar já não existe, não vai haver mais dor na terra, tribulações na terra, lutas na terra, porque agora só vai ser paz e alegria eterna. E também o mar representa nações. Também a gente acha na Bíblia que muitas nações eram chamadas de mar. Tinha o significado nações que andavam longe dos caminhos de Deus. Ou seja, essas mesmas nações, esses mesmos países, esses mesmos povos que não andam segundo o caminho de Deus, também não estarão mais na terra. Por isso que temos que ver se nós estamos como o povo de Deus ou se estamos como essas nações. Se estamos andando conforme essas nações, conforme o mundo. Porque aqueles que andam conforme o mundo, no futuro não estarão aqui, estarão no inferno. Aqueles que caminharem com Deus é que vão alcançar todas essas coisas. Aí João vê a cidade celestial, Nova Jerusalém,
que tanto está falando sobre o povo de Deus, como a cidade que o próprio Deus mostra que vai preparar. Tanto que tem uma passagem em Apocalipse que mostra detalhes dessa cidade que Deus construiu. E aí continua o versículo 3: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens. Por que tabernáculo? Na época de Moisés, tinha o tabernáculo. Era o tabernáculo, no caso, móvel. Eles armavam, depois desarmavam quando caminhavam. Quando paravam, armavam o tabernáculo de novo, onde lá dentro eram realizadas todas as coisas tendo a ver com a obra de Deus. E esse tabernáculo, no caso, não vai ser um tabernáculo móvel, mas eterno. O que isso quer dizer? Que agora Deus viverá junto com o ser humano por toda a eternidade. O plano final de Deus finalmente será cumprido. Por que eu estou falando isso com você? Porque muitas pessoas estão esquecendo dessa promessa. Elas pensam em carro, em casa, em família, em conquistas, em ser curado. Não estou querendo dizer que você peca quando busca essas coisas, mas o pecado vem quando você coloca tudo isso acima de Deus no seu coração. E as pessoas estão esquecendo da salvação da sua alma. Isso é o mais importante. A sua alma tem um valor muito grande. Tanto que o próprio Jesus falou: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, a sua alma vale mais que o mundo inteiro. A sua alma, ela é eterna. Você não sabe se amanhã vai estar vivo, se daqui a 5 minutos você vai estar vivo. Mas tem que entender, a sua alma, ela é eterna. E você tem que ter no seu coração: para onde que eu vou? Qual vai ser o meu destino eterno? Se você deixar com que tantas preocupações tomem conta de você, você vai esquecer dessa promessa. Porque tem tantas pessoas no Brasil, por exemplo, que estão largando o Evangelho. Porque elas não têm a salvação como a sua maior promessa. Por que a igreja do passado resistiu a tanta coisa, venceu tanta coisa? Porque a salvação era o maior desejo do coração deles. Então eles resistiam a tudo, confiando na promessa da salvação. Que entenda uma coisa: independente do que você queira buscar, carro, casa, enfim, quando momentos difíceis de tribulação, de dor aparecerem, família não segura, esposo não segura, carro não segura, cargo não segura, vida financeira não segura. Você só vai conseguir ficar firme se tiver a promessa da salvação dentro de você. É isso que faz uma igreja firme, uma igreja forte. É a promessa da salvação. Aí continua, versículo 4: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, ou seja, nunca mais vai ter dor. Isso aqui não só tem a ver com as coisas difíceis que vivemos, mas também a realidade de que o Satanás sempre tenta destruir o povo de Deus. Então toda a perseguição que o povo de Deus passou nessa terra, tudo isso será esquecido, tudo isso será totalmente apagado por causa das grandes maravilhas de Deus. Então Deus vai enxugar toda lágrima, ou seja, cada dor que a pessoa viveu por amor a Cristo será grandemente recompensada, de modo que ela nem vai lembrar mais das coisas que ela sofreu. Aí fala: e não haverá mais morte, a morte não vai existir mais. Nem pranto, pranto quer dizer choro, não vai ter mais choro. Nem clamor, quando você clama é porque você está buscando por socorro. No céu você não vai mais precisar clamar por socorro, porque você não vai passar mais por lutas, por dificuldades. Aqui é necessário, mas no céu não vai ser mais necessário. Nem dor, ou seja, a dor não vai existir mais. Tudo isso vai ter fim, esse é o problema. Infelizmente, muitas igrejas hoje em dia têm pregado que dá para viver uma vida aqui sem dor, sem dificuldades, e isso não é o Evangelho. Realmente, o Evangelho ensina a vencer, mas ele deixa bem claro que no mundo tem aflições. O próprio Jesus falou isso. E nós temos aflições nesse mundo. Agora, Deus também nos ensina a vencer cada aflição que vivemos. Ele nos mostra como vencer. Então, se você estiver apegado a esse falso ensinamento de que dá para ter uma vida aqui sem luta, sem dor, você não vai ficar firme nos caminhos de Deus, não vai ficar firme nos caminhos do Senhor. Eu sei que nós gostaríamos de ter uma vida sem lutas, mas essa promessa não é aqui. Essa é uma promessa da salvação, onde nunca mais temos dor, lutas, dificuldades, onde tudo isso vai acabar e aí sim nós vamos ter alegria eterna. Enquanto estivermos aqui, temos batalhas, mas lá nunca mais vai existir. Tenho certeza de uma coisa: que cada pessoa que permanecer firme até o fim, independente do que aconteça, será grandemente recompensada aqui e lá. Tanto que o nome dos 12 apóstolos de Jesus, quando mostra detalhes da cidade celestial, da Nova Jerusalém, mostra que vai ter um local onde os nomes desses 12 apóstolos estarão escritos como memória, ou seja,
Esses homens que eram pobres, que não tinham tanto estudo, que não tinham tanto conhecimento, que nenhum rei aceitaria, são os mesmos que agora estão numa cidade celestial, cheia de glória, porque aqui as pessoas brigam por ouro. Lá nós vamos pisar em cima dele, porque a cidade é de ouro, ruas de ouro, mar de cristal, ao ponto que Deus amou tanto eles, por eles terem se esforçado até o fim, que colocou o nome deles na cidade. Quem ia colocar o nome deles aqui nessa terra? Que rei dessa terra iria querer colocar o nome deles em uma cidade? Mas o próprio Jesus fez isso, tenha certeza. Deus vai honrar todos aqueles que permanecerem firmes até o fim. Isso não é história, não é conto de fadas, não. É uma promessa que Deus fez. Tanto que aqui no versículo 5 fala assim, ele diz assim, escreve porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. É o próprio Jesus falando, verdadeiros, o que ele fala é verdade, fiéis, ele vai cumprir. E aí fala no versículo 7, melhor dizendo antes, versículo 6, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É o que alfa e ômega significa. Jesus falou alfa e ômega e ele próprio explicou o que é princípio e fim. Ele fala um detalhe muito interessante, presta muita atenção. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. A fonte da água da vida é o Espírito Santo. Essa promessa já é para agora. A salvação só alcançamos depois da morte. Mas a promessa da fonte da água da vida é para agora. O que faz com que uma pessoa permaneça firme? Com que ela vá até o fim e alcance a salvação? O Espírito Santo. O Espírito Santo é muito mais do que falar em línguas, é muito mais do que profetizar. É ter o Espírito do próprio Deus dentro de você. É viver da forma como Jesus viveu. É ser guiado pelo Espírito de Deus. É desenvolver o amor de Deus, a ter a paz que vem de Deus, ter o domínio próprio, ter o autocontrole. Esse é o Espírito Santo de Deus que te fortalece, que te concede poder, que te faz ter comunhão profunda com Deus e que te ajuda a seguir até o fim. E se nós não tivermos essa fonte de água, o Espírito Santo, não vamos alcançar essa promessa. Por isso a importância de se ter o Espírito Santo, de se buscar o Espírito Santo, através da Bíblia, do jejum, através das orações, através do caminho da santificação, ou seja, se separando das coisas erradas, porque se não tivermos a fonte da água da vida, não vamos alcançar essa promessa. E vamos terminar agora com o versículo 8. Mas quanto aos covardes, o covarde é aquele que sabe que tem que fazer alguma coisa, mas ele não faz. Nesse caso está se referindo principalmente àqueles que ao invés de permanecerem firmes na sua fé, negam a fé. Aqueles que, para não serem motivo de piada, de vergonha, preferem esconder a Bíblia, preferem esconder a sua fé. Na igreja estão de um jeito, mas lá fora, quando eles se encontram com um grupo de amigos, a pessoa, ao invés de ficar firme na sua fé, ela, para não ser criticada, prefere agir como os amigos agem. Esse é o covarde. Ele não vai alcançar o reino de Deus. E depende do que você passa, mas tem que ficar firme. E o Espírito Santo vai te conceder direção para superar. Aí fala incrédulos, aqueles que não creem, não serão salvos. Abomináveis, ou seja, pessoas que vivem no pecado, gostam do pecado, fazem tudo aquilo que é errado. Homicídios, ou seja, assassinos, também não vão alcançar. Detalhe, assassino não é só aquele que mata. Se você já está desejando no seu coração a morte de alguém, você já está pecando, já está impedindo a sua própria salvação. Fornicador, ou seja, todo tipo de pecado sexual. Feiticeiros, pessoas que fazem rituais, adivinhações, tudo a partir dos demônios. Idólatras, pessoas que se entregam à idolatria, a falsos deuses. E a todos os mentirosos, aquele que faz mentira, pratica mentira, aquele que pratica a fofoca também, porque a fofoca é uma mentira que se espalha. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Olha só. E Deus quer que você... Ele quer sim te abençoar, te curar, te restaurar. Mas você tem que lembrar dessa promessa. É a maior promessa, a salvação, a vida eterna. Olhe o seu destino se você não buscar pela salvação. O lago de fogo e enxofre. Deus não quer que você vá para lá. Mas Ele não vai te forçar a buscar a salvação. Você tem que tomar a decisão. Abandonando a ira, abandonando a inveja, a amargura, o pecado, as coisas erradas. Buscando uma nova vida, uma vida com Deus, sendo nova criatura,
sendo cheio do Espírito Santo. Não tem problema buscar por outras coisas, sim. Não tem problema buscar por outras coisas. Tudo bem, você quer ter uma casa, um casamento, tudo bem, você não está pecando. Agora, coloque Deus em primeiro lugar, coloque a sua salvação em primeiro lugar, porque você não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o dia de amanhã. Eu, pela minha idade, poderia dizer o que muitos da minha idade dizem, de que sou muito novo, eu vou ter um momento que eu já vou ter idade suficiente para buscar. A salvação não é assim que funciona. Você não sabe o dia de amanhã, e eu também não. Temos que buscar todos os dias a nossa salvação. É a maior alegria de Deus para nós. Então vamos buscar por essa salvação. Vamos buscar pela vida eterna com Ele. Vamos buscar por isso. É a maior alegria que você pode alcançar. Não vamos rejeitar, não vamos desprezar esse presente de Deus para nós. E todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero terminar fazendo uma oração por você. Vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus, em nome do Pai, no nome do Filho e no nome do Espírito Santo. Senhor, te agradecemos no nome do Senhor Jesus por essa palavra. Te agradeço, Senhor, pelas pessoas que ouviram essa palavra em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, toque em cada um deles. Conceda a eles força para continuar na caminhada, para continuarem firmes contigo. Em nome do Senhor Jesus. Ajuda aquele que está fraco, que está abatido, que está desanimado. Fortaleça em nome do Senhor Jesus Cristo. Toca naquele que está doente para que seja curado em nome de Jesus. Toca naquele que está nos vícios para que seja liberto dos vícios, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele que ouve vozes, aquele que vê vultos, aquele que está desesperado, cansado, que tem vontade de tirar a própria vida, meu Deus. Que todo mal caia por terra da vida dessa pessoa, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. E principalmente, que o maior desejo do coração dessas pessoas, que o nosso maior desejo seja a salvação, Senhor, seja a vida eterna. Que essa palavra, Senhor, fique no coração deles, que essa palavra não desapareça do coração deles, Senhor, em nome de Jesus, do nosso coração, que essa palavra não desapareça. E vai tocando em cada um, fortalecendo cada um. Que aquele que se desviou volte para os seus caminhos. Que aquele que nunca se converteu, que venha se converter. Que aquele que está desanimado, para que fique fortalecido. Aquele que está firme, continue firme. Em nome do Senhor Jesus, vai tocando em cada vida agora, Senhor. Fortalecendo, abençoando, fazendo maravilhas para a honra e para a glória do Teu santo nome, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que essa pessoa seja renovada agora. Que ela seja completamente renovada agora. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus. Ajuda ela, toca nas causas, nos planos, nos sonhos, nos projetos. E realiza um grande mover, Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amanhã nós temos o culto das causas impossíveis. Quinta-feira das causas impossíveis, às 7h30 da noite. Na Igreja Evangélica Santuário de Oração. O endereço sempre deixa aí nos vídeos, mas eu já vou dizendo agora. Rua Capitão Antunes Vasconcelos, número 475, bairro Paiol, cidade de Nilópolis. Para você saber melhor onde é a igreja, ela fica em frente ao ponto final dos ônibus, aqui no Paiol. Amanhã vamos ter um culto maravilhoso, abençoado, e convidamos você para estar conosco, que é somente 1h30 de culto, para adorarmos, para exaltarmos, para buscarmos em Deus, amém? E lembre-se de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir nossos vídeos, ou se está assistindo pelo Facebook, curta também pelo Facebook, compartilhe o vídeo, tá? E esperamos vocês no próximo culto online, tá bom? Um abraço e que Deus abençoe a todos.